oitavo ano, estamos aqui para mais uma aula muito importante. E eu diria que é uma continuação daquela aula, da primeira aula que tivemos, falando sobre o capitalismo. Hoje, nós iremos falar sobre o capitalismo comercial. Entendam que, inclusive eu já até falei isso com vocês, o capitalismo, ele tem uma divisão, ele se divide em 4 etapas, ou seja, capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro ou monopolista, e o capitalismo informacional, que é esse capitalismo da atualidade. No entanto, hoje iremos falar um pouco sobre o capitalismo comercial. O que é o capitalismo comercial? Diga-se de passagem que o capitalismo ele se inicia com força total, principalmente na Europa Ocidental, por conta daquela dinâmica comercial ou mercantilista que acontecia na Europa. Começou a acontecer na Europa final do século XIII, século XIV. Então surgiu ali, justamente no Mediterrâneo, um deslocamento ou uma rota que conduzia as pessoas europeus e até mesmo muçulmanos até as Índias, o Extremo Oriente. E eles passaram a usar essa rota Mediterrâneo, Atlântico, Oriente, Extremo Oriente, para buscar uma série de coisas, de produtos, mercadorias, especiarias e até metais preciosos, riquezas lá no Oriente, e traziam essa riqueza pela rota do Mediterrâneo, adentravam ali pela Itália, principalmente pelas cidades de Gênova e Veneza, e essas mercadorias eram negociadas na Europa Ocidental a preços exorbitantes, faraônicos. Então vejam que e só quem dominava essa rota eram justamente os italianos por meio dos muçulmanos. Os muçulmanos serviam como atravessadores, que disponibilizavam essas mercadorias para os habitantes, aqueles comerciantes de Veneza, Gênova, e assim eles vendiam na Europa Ocidental a preços bem elevados. Então, era justamente um poder econômico significativo, e ali estava se iniciando o que nós chamamos de capitalismo comercial. Isso estimulou outros países a pensarem, estudarem e encontrarem uma nova rota para as Índias, ok? E com isso, os ibéricos avançam nessa empreitada, os espanhóis, portugueses, eles vão vão criar ali, produzir caravelas com certos produtos tecnológicos da época, né? O astrolábio, bússola, enfim, expansão do conhecimento cartográfico, expansão da cartografia, e assim eles se lançam ao mar em busca de uma nova rota para as Índias. Mas nessa empreitada interessante, o que eles encontram? Eles vão encontrar justamente um novo território imenso. Vão descobrir um novo território. Embora não se pode aplicar isso, um descobrimento, porque nesse território já tinha habitantes como os astecas, incas, maias, os guaranis nessa parte do Brasil, enfim. Mas mesmo assim, eles encontram esse território a partir de 1492, com Cristóvão Colombo descobrindo a América, depois Cabral descobrindo o Brasil, e eles vão criar com isso colônias nesses locais. E essas colônias eles começam a explorar, adquirindo praticamente as mesmas mercadorias que eles iriam em busca nas Índias. Estavam indo em busca dessas mercadorias nas Índias. Por isso eles queriam encontrar uma nova rota, e nesse empenho eles vão encontrar justamente as Américas. Agora vejam, é interessante que começa um processo nesse momento de exploração absoluta desses novos territórios. Cria-se colônias, na sequência cria-se o que se convencionou chamar de pacto colonial, ou seja, cada colônia tinha a responsabilidade de estabelecer relações comerciais somente com sua metrópole e vice-versa. E interessante que
a exploração foi significativa. No caso do Brasil, por exemplo, começaram explorando com pau-brasil, depois cana-de-açúcar, e na sequência metais preciosos, drogas do sertão, e enfim, isso edificou e fortaleceu muito a disputa e o mercado, o comércio na Europa Ocidental. Haja vista que ali ainda estava numa produção baseada no artesanato. Mas quando explode justamente essa comercialização, essa mundialização entre metrópoles e colônias, aí começa a acontecer também uma espécie de manufatura, ou seja, começou-se aquele artesanato, que era uma produção de uma pessoa ou duas numa oficina, produzindo ali à mão os produtos para vender, para serem comercializados. Isso evolui para a manufatura, onde essas oficinas aumentam de tamanho e, de um certo modo, também acontece uma grande quantidade de funcionários, de empregados, começam a empregar mais pessoas com algumas máquinas rudimentar, porém a produção se eleva por conta dessa manufatura. Então veja, o que caracteriza a manufatura é justamente isso, o aumento de funcionários e a utilização do início de máquinas na produção. Isso aumenta a produção, a qualidade do produto, aumenta também o número do produto. Começa a se produzir ali em uma escala razoável. E essa é o momento, quer dizer, esse é o momento intermediário entre o artesanato e a indústria. Agora é interessante a gente entender bem que isso fortaleceu muito o comércio na Europa, foi aquele boom no comércio na Europa e dinamizou muito, de um certo modo, por isso que se convencionou chamar esse momento de capitalismo comercial. Agora, digo-nos de nota que ali também se começa a divisão internacional do trabalho, ou seja, cada país, ou seja, as metrópoles e as colônias, cada uma tinha suas funções. No caso das colônias, tinha a responsabilidade de fornecer para as metrópoles, suas metrópoles, de acordo com o Pacto Colonial, mercadorias de matéria-prima, metais preciosos, etc. Em contrapartida, as metrópoles forneciam para as suas colônias produtos semi-industrializados ou manufaturados. Então ali inicia o que nós chamamos de DIT, que é justamente a divisão internacional do trabalho, onde cada espaço ou cada território tinha a responsabilidade de fornecer determinados produtos para o outro. Então, no caso, o espaço colonial fornecia produtos, matérias-primas, drogas do sertão, metais preciosos, enquanto as colônias, ou melhor, as metrópoles, oferecia esse produto manufaturado. Então, se inicia a DIT, e a DIT hoje, até hoje acontece. Haja vista que na DIT, os países desenvolvidos, que eram no passado as colônias, que são beneficiados, ok? Em detrimento das colônias no passado ou dos países hoje subdesenvolvidos. Bem, gente, aqui nós entendemos bem o que foi o capitalismo comercial, como ele começou, como ele se desenvolveu. Agora, um ponto interessante que eu gostaria de relembrar a vocês, os alunos que não estão indo na escola, por favor, levem esse material, ou seja, a atividade do capítulo 1 feita na escola. Analisem ali o livro e leva para a escola na segunda-feira para que eu possa corrigir, ok? Os alunos que não estão assistindo a aula presencial na escola. Principalmente o aluno Vitor, ok? 8º ano. Gente, até a próxima. Tchau.